Eles são os verdadeiros terroristas domésticos. Insurgentes violentos responsáveis pelas mortes de inúmeros homens, mulheres e até crianças. E sob tão perigosos. A frase que eles mais odeiam na fundação da América é: todos os homens foram criados iguais. Tão controversos. O FBI e a clã tinham uma boa quantidade de ideologias similares. Os clãs consideravam-se E tão aterradores. Eles acreditam que a Revolução Branca é a única solução. Que foram ocultados do público até agora. A KKK está aqui para ficar! Há quem acredite na existência de um Estados Unidos da América. Um livro cuja o que ele contém? Histórias secretas? Planos secretos? Mentiras secretas? Existirão de fato segredos de Estado? A causa. Eu, Barack Hussein Obama, juro solenemente. Terça-feira, 20 de janeiro de 2009. O recém-eleito presidente Barack Obama toma posse como o 44º presidente da nação. Preservar, proteger e defender a Constituição dos Estados Unidos. E que Deus o ajude. Que Deus me ajude. Parabéns, senhor presidente. Obrigado. Ele é o primeiro cidadão afro-americano na história a ocupar o posto mais alto desta nação. Uma multidão recorde de quase 2 milhões de pessoas preenche o National Mall para testemunhar o evento. Dezenas de milhões assistem pela televisão ao redor do mundo. No dia de sua posse, o presidente tinha uma aprovação estimada em 70%. Mas havia no país os que não compartilhavam de tal entusiasmo. Vamos lá! Uhul! Os que consideravam a eleição de uma pessoa de cor, particularmente um negro, um ultraje. E incrustada nesta categoria estava um pequeno, mas insidioso e crescente grupo de homens e mulheres determinados a usar o mandato de Obama para instilar o medo e o ódio. A Ku Klux Klan. A eleição de Barack Obama em 2008 foi um golpe duro para supremacistas brancos de todos os tipos, incluindo membros da Ku Klux Klan. O que eles vinham temendo há anos finalmente aconteceu. Um afro-americano chegou ao posto mais alto da Casa Branca. Eles temiam que a América Branca, a cultura branca e a nossa nação acabasse. E que as tradições que tornaram este país grande fossem deixadas de lado ao nos transformarmos numa sociedade socialista mestiça. Poder branco! Poder branco! Eles acreditam que a Revolução Branca seja a única solução. Uma revolução branca em larga escala que você pega suas armas e começa a matar todo mundo até conseguir o que quer. Mas qual o tamanho, poderio e periculosidade da Ku Klux Klan? E poderia um país que se tornou moderno e socialmente diverso ainda estar vulnerável às mensagens de ódio racial desta organização? Tomem posição! Unam seu clã! Poder branco! Nos dias de hoje, há mais organizações clã do que jamais houve. O Southern Poverty Law Center estima que haja entre 5 e 8 mil membros da clã no país, mas estes membros estão geograficamente espalhados. O que notamos ao longo da história é que quanto mais um grupo fica dividido, particularmente no caso da clã, há mais violência, não menos. Porque ninguém tenta controlar estes dissidentes.
Surpreendentemente, em uma era de crescente terrorismo doméstico e global, a Ku Klux Klan, considerada pelo governo dos Estados Unidos uma organização racista, não é ilegal. E apesar de repulsiva para a maioria dos norte-americanos, sua filosofia de intolerância é protegida como liberdade de expressão sob a primeira emenda. Queremos que eles levem sua autopiedade de volta ao México e fiquem fora do nosso país. Sob a nossa Constituição, a primeira emenda diz que, se alguém quer se expressar, um grupo não pode ser discriminado pelo fato de sua mensagem ser ofensiva. Mas por que o governo norte-americano falhou em acabar com as atividades clandestinas da Ku Klux Klan? Embora o número de membros atual seja pequeno, quem se filiaria a esta facção? Sempre há segurança, sempre há poder em grupo. Quando sozinho, você quer se identificar com pessoas que pensam o mesmo que você. Assim que acha um grupo, você se sente em casa, pois eles falam a sua língua. Como milhares de jovens antes dele, Johnny Lee Clary, de Baton Rouge, Louisiana, se engajou na Klan em uma época vulnerável de sua vida. Aos 14 anos, ele presenciou o suicídio do pai e foi abandonado pela mãe alcoólatra. Acredito que há um grande racismo na nação, mas creio que se trata de uma discriminação racial anti-brancos chamada ação afirmativa. Após assistir um programa de televisão exibindo David Duke, o grande chefe da Ku Klux Klan sentiu uma conexão e um chamado. David Duke tentou evocar imagens menos violentas, mas ainda assim discrepantes. Ele abordou temas controversos como drogas, crime, ação afirmativa, palavras que afetaram as comunidades de classe média do Sul, mas que não foram tão explicitamente racistas quanto o vocabulário empregado nos anos anteriores. Por um tempo, Duke foi considerado a terrível nova face da supremacia branca, ou potencial presidente dos Estados Unidos. Johnny Lee Clary escreveu uma carta de fã para o belo e carismático líder. O que ele recebeu em retorno foi a visita de um membro da Klan, ávido por recrutá-lo. Ele disse: você teve uma vida horrível. Nenhuma criança deveria passar pelo que você passou. Mas eu tenho boas notícias para você hoje. A palavra Ku Klux Klan vem da palavra grega Kuklus, que significa círculo, e Clã da Escócia, que significa família. Nós somos um círculo de famílias. Ele disse: o que você precisa é de uma família. Se você se juntar a nós, seremos a sua família. Qualquer outro culto poderia ter aparecido e me influenciado, mas aconteceu de ser a Ku Klux Klan. No que concerne a Klan, Clary era uma presa fácil. Eles começaram um intenso e incessante programa de doutrinação, utilizando fitas de áudio e outras eficientes ferramentas de propaganda. Eles começaram a me ensinar a odiar os judeus. Eu nem sabia o que era um judeu. Começaram a dizer que os judeus eram maus, que estavam por trás de tudo, e começaram a incutir estas coisas na minha mente. Eles também ensinaram a Clary os códigos secretos da Klan e elaborados métodos de comunicação. O aperto de mão secreto da Klan, por exemplo, quando você encontra outro membro da Klan, você aperta a mão do cara. Você gira sua mão deste lado e ele para o outro. E foi assim que os clãs identificaram uns aos outros por anos. A outra forma é pegar esses dois dedos e apertar a mão, pressioná-los no pulso, colocar o polegar sobre a mão, girar a mão dele para depois dele girar a sua de volta. Esses são os apertos de mão secretos da Klan. A Klan usa palavras e frases, código, ostensivamente para que um membro possa reconhecer o outro, caso não estejam em um evento Klan. Por exemplo, acrônimos como KIGY, que significa em inglês, homem da Klan, eu cumprimento você. Ou AYAK, você é membro da Klan, para o qual alguém pode responder AKIA, um membro da Klan, eu sou. Clary também usou a vestimenta característica da Klan, conhecida como traje da glória. Poder branco!
Eu me lembro quando eu coloquei o traje da clã pela primeira vez. Nossa, foi muito legal. Eu queria usá-lo em todos os lugares e coisa assim. Eu era jovem e estava engajado na causa. Nos 16 anos seguintes, Johnny Lee Clary galgou os escalões hierárquicos da organização e se tornou o Imperial Wizard, o chefe máximo dos White Knights da Ku Klux Klan, em Mississippi. A facção mais temida e violenta da clã nos Estados Unidos. Mas será que a história da conversão de um homem sugere que a clã ainda seja uma ameaça factível aos direitos civis americanos? E por que, com uma história de violência e assassinatos tão bem documentada, o governo norte-americano ainda permite que esta, a mais subversiva das organizações secretas, exista? Métodos secretos. Hoje, a Ku Klux Klan pode recrutar novos membros mais rápido e mais secretamente do que nunca, graças a uma nova e eficiente ferramenta: a internet. Supremacistas brancos, particularmente a Ku Klux Klan, vem fazendo uso maciço de novas tecnologias de comunicação para divulgar sua mensagem. No início de 95, um membro da clã chamado Don Black criou o primeiro site do orgulho branco dos patriotas brancos. Na verdade, o primeiro site de ódio na internet, chamado Stormfront, ainda existe hoje e está entre os sites de ódio mais populares. Eles estão fazendo muitos contatos através da internet. A clã utiliza diversos sites de relacionamentos em que você pode entrar, conversar. Mas para engajar partidários ativos, os recrutadores da clã sabem que não há nada como uma conversa cara a cara para atrair os curiosos para o clube clandestino. E seus alvos incluem homens e mulheres, os jovens, os pobres, os desempregados e os ignorantes. Eu fui o Grant Kliegel, de Oklahoma, o homem das relações públicas. Eu recrutava as pessoas, eu pesquisava para ver onde os fazendeiros estavam perdendo suas fazendas, onde havia desemprego em massa, uma safra perdida ou o que fosse. Eu ia até aquele lugar e dizia: viram o que aconteceu? Se o governo os traiu, e ocupava os judeus, isso e aquilo. Eles escutavam e diziam: onde é que está o formulário? Eu vou me alistar. Eu recrutei muitas pessoas usando táticas como esta. Eu organizava eventos onde quer que houvesse novos membros. Meu trabalho era recrutá-los, organizar diferentes Klaverns, como eram chamados. Eram como covis. Minha namorada e eu fomos a um coffee shop e conhecemos dois caras que estavam na clã. E foi lá que eles disseram: nós faremos uma reunião na Clevern. E claro, nós não sabíamos o que era. A Clevern era um lugar de reunião. O que eles faziam lá era secreto. A gente não podia saber a localização e fomos vendadas e colocadas no banco de trás de um carro. E aí eles dirigiram em círculos para que a gente não soubesse para onde estava indo. Agora, pensando bem, isso mostra o quanto fomos estúpidas. Foi um milagre a gente não ter acabado morta por aí. Eu acho que fazíamos o tipo jovens universitárias estúpidas e rebeldes. Mas quais são as origens secretas do mais famoso grupo racista norte-americano? E por que continua tão difícil para autoridades processar suas atividades ilícitas? Pulaski, Tennessee, 1865. Logo após a sangrenta Guerra Civil Americana, durante o período conhecido como Reconstrução, sulistas derrotados, muitos deles antigos senhores de escravos, encontravam-se à mercê de aventureiros vingativos do norte e oportunistas gananciosos. Mas talvez o mais perturbador para eles tenha sido o fato de os escravos recém-libertos terem adquirido poder político. No período pós-guerra civil, nossos primeiros oficiais afro-americanos eleitos políticos, por exemplo, ocuparam seus postos. E isto representava uma grande ameaça aos sulistas que se consideravam superiores aos afro-americanos.
Então, quando a lei não estava mais ao seu lado, eles recorriam à justiça vigilante. E na vanguarda estava um grupo terrorista, a Ku Klux Klan. A situação se tornou perfeita para o enraizamento de grupos racistas. A Klan começou com os seus oficiais confederados. A maioria na casa dos 20 anos. Quase todos tinham ensino superior. Eles descobriram que podiam aterrorizar os supersticiosos ex-escravos para que não exercessem seus direitos. Eles costumavam sair em seus cavalos, atravessando os acampamentos onde os libertos viviam. E o que acontecia era que muitos dos libertos acreditavam que aquelas pessoas eram, na verdade, os fantasmas dos oficiais da Confederação. Inspirados pelas notícias dos justiceiros do Tennessee, novas facções da Klan surgiram em outras cidades com seus membros patrulhando secretamente a área rural. Eles batiam e chicoteavam os afro-americanos que ousavam sair de suas casas à noite. Mas os escravos recém-libertos não eram seus únicos alvos. Um dos grandes segredos da Klan é que eles se envolveram em muitos ataques a mulheres brancas, exatamente quem os membros da Klan diziam proteger. Principalmente mulheres que viam ao Supra ensinar os libertos a ler. Muitas destas mulheres foram violentadas pelos homens da Klan, mergulhadas em piche e cobertas de penas, espancadas e por aí vai. Em abril de 1867, uma reunião secreta foi realizada em Nashville, em que vários grupos Klan tentaram se transformar em uma força paramilitar única, secreta e organizada. Este chamado Império Invisível teria como objetivo restaurar a supremacia branca, revertendo as leis de voto impostas pelo governo federal. Leis que os sulistas consideravam inconstitucionais. Pior que a escravidão. Os estados sulistas sempre tiveram problemas em relação ao controle do governo federal sobre o que eles consideravam assuntos locais. Eles diziam que se os estados viessem a ter problemas com qualquer tipo de interferência quanto à elaboração de leis para os afro-americanos ou algo assim, os estados tinham de agir. Então, isso se tornou um problema de direito de estado. É verdade que, como resultado da Guerra Civil, o governo federal ficou muito mais poderoso e mudou sua postura perante os norte-americanos. E tem sido assim desde então. Embora o plano de unir os vários grupos Klan em uma força centralizada nunca tenha se concretizado, a influência da organização continuou a se espalhar. A missão era simples: acabar com o voto dos negros e incutir o terror por qualquer meio necessário. Locais de reuniões de afro-americanos, particularmente igrejas e escolas, tornaram-se alvos contumazes. Para garantir que eles não sejam instruídos, você queima suas escolas. E você queima suas igrejas, pois sabe que a igreja é o centro da sociedade. É onde as pessoas aprendem a serem líderes. Eles atacaram todas as suas instituições sociais. A Klan era muito boa em fazer isto. Execuções e tiroteios também eram métodos favoritos da Klan. A ilegalidade domina. A Klan e outros grupos de extrema-direita foram responsáveis pelo homicídio de cerca de 3.000 pessoas só na Louisiana. Uma tentativa de acabar com o voto dos negros. Felizmente, a disseminação do terrorismo racial no Sul não passou despercebida em Washington, D.C. No dia 20 de abril de 1871, o presidente Ulysses S. Grant transformou em lei o ato Ku Klux Klan. O ato suspendia o habeas corpus e concedia às tropas federais o direito de executar a lei nos estados sulistas. O ato foi altamente polêmico e extremamente eficiente. O ato Ku Klux Klan reduziu a eficiência da Klan. Tornou ilegal qualquer grupo de pessoas interferir no direito de voto dos cidadãos norte-americanos.
Nas décadas seguintes, pareceu que a Ku Klux Klan havia sido extinta. Seus membros em trajes brancos com suas tradições místicas haviam se tornado relíquias do passado. Mas com o alvorecer do novo século, novos problemas sociais despertaram a clã de sua cova. E seu mais improvável aliado veio em forma de uma surpreendente nova tecnologia. Uma tecnologia que ajudaria a organização a se tornar maior e mais poderosa do que nunca. O filme. Bem-vindo ao H. Imagens de violência e ódio racial veiculadas pela mídia norte-americana sempre estiveram entre as melhores ferramentas de recrutamento da Ku Klux Klan. Explorando o medo, o racismo e a paranoia, a KKK é capaz de atrair outros simpatizantes e usá-los para alimentar ainda mais o ódio. E talvez isto nunca tenha sido mais verdade do que no início do século passado. A Revolução Industrial causou um boom na imigração. Milhões de trabalhadores ávidos se aglomeraram em Ellis Island, na esperança de conseguir sua fatia do sonho americano. As primeiras 2 décadas do século XX representaram um período de imigração maciça para o país. Os judeus são um povo de países eslávicos. Europeus orientais também estavam imigrando, muitos deles católicos. E no meio deste boom cultural e tecnológico, surgiu um invento que talvez tenha sido o mais poderoso de todos: o filme. Talvez este seja um dos maiores segredos da clã. Foi o cinema que tornou a KKK maior e mais aterradora do que nunca. O Nascimento de uma Nação conta a história da Guerra Civil e a Era da Reconstrução sob o ponto de vista de 2 famílias norte-americanas. Muitos consideraram o filme um grande feito. Mas para outros, o filme representou um pesadelo cinematográfico. O Nascimento de uma Nação foi lançado com alarde ao longo de todos os Estados Unidos. Foi considerado uma façanha cinematográfica. E o que ele faz é glorificar as ações da Ku Klux Klan na América pós-Guerra Civil. D.W. Griffith decidiu fazer este filme com base em 2 livros: The Klansman e Leopard Spot, escritos por Thomas Dixon. Griffith sugeria que os bons homens brancos do Sul se organizaram para tentar se proteger dos terríveis negros. E o interessante é que não foram só os sulistas brancos que acreditaram nisso. Os brancos do Norte também acreditaram. Motins eclodiam nas exibições. Muitas cidades baniram o filme. Mas houve locais, surpreendentemente, em que o filme não foi só bem-vindo, como também celebrado. O Nascimento de uma Nação foi exibido na Casa Branca. E, supostamente, o presidente Wilson disse: é como escrever a história com um raio. Mas havia outro grupo de indivíduos para o qual o filme não foi um trabalho impressionante de arte ou uma ficção tendenciosa. Em vez disso, eles o viam como uma poderosa inspiração e uma ferramenta de recrutamento. O Nascimento de uma Nação apresenta a clã como um veículo através do qual a União se reúne sob a bandeira da supremacia branca. Para efeitos de recrutamento, não se tratava apenas de ódio entre grupos, mas ódio do rumo que a nação estava tomando. Um país branco menos moral, mais industrializado, mais urbanizado e menos protestante. Após a estreia do filme em Atlanta, Geórgia, William J. Simmons, um ex-sacerdote metodista,
reuniu um grupo de ativistas simpatizantes no topo de Stone Mountain. Uma nova Ku Klux Klan nascia. Mas esta não era somente contra os negros. Era anti-urbanização e anticomunista. Também era anti-imigrante, anticatólica e extremamente antissemita. Tirando seus trajes e muito de sua iconografia do filme, Simmons também escrutinou a obra de Dixon em busca de informações sobre a clã original e suas tradições. A cruz flamejante, na verdade, vem do livro The Klansman, de Thomas Dickinson. Ele o conseguiu de Walter Scott. Walter Scott o conseguiu de uma sociedade escocesa segundo a tradição Highland, conhecida como Cran Tara. E quando havia uma declaração de guerra, uma cruz flamejante era carregada de clã a clã para uni-los. Pela primeira vez em sua história, a clã emergiria das sombras para se tornar um dos maiores e mais poderosos grupos políticos da nação. Na metade dos anos 20, estima-se que a organização já tinha quase 6 milhões de membros. Ela cresceu ao longo do país. Estados como Pensilvânia, Ohio, Indiana, Kansas e até no extremo oeste como Oregon. Em muitas partes dos Estados Unidos, se quisesse ser eleito para o cargo, você precisava ter o endosso da clã. Em seu auge, a clã dispunha de 75 congressistas e de pelo menos 16 senadores americanos como membros. Creio eu que, se existisse um livro secreto sobre a Ku Klux Klan, o que mais surpreenderia os americanos seria o número de homens proeminentes que faziam parte desta organização. Juiz da Suprema Corte Hugo Black, na verdade, foi um senador dos Estados Unidos antes de ser jurista e foi um membro da clã mais cedo em sua carreira. A ironia é que Black fora um juiz bem liberal por muitos anos e também denunciou ativamente a clã nos últimos anos. Mas isso não significava que suas opiniões haviam mudado. Ele pode ter continuado com as mesmas opiniões de antes. Aquelas pessoas tinham muita autoridade. Elas interpretavam nossas leis. E que melhor posição para estar para promover seus interesses. Há os que alegam que um membro da clã já ocupou o posto mais alto da nação. No Salão Oval, embora nunca fosse comprovado. Mas um proeminente membro do Senado norte-americano era de fato um poderoso e influente membro da Ku Klux Klan. O senador Robert Byrd, de West Virginia. Robert Byrd se envolveu com a Ku Klux Klan em West Virginia com 20 e poucos anos e ficou na organização por um tempo e, mesmo depois, apoiou algumas ideias da Ku Klux Klan. Ele era um recrutador, era parte da organização e falava abertamente em sua defesa quando concorreu pela primeira vez ao Senado. Embora Byrd tenha mais tarde repudiado sua filiação e construído uma carreira proeminente e distinta, há aqueles que ainda questionam os motivos que levam políticos a se unir à clã. Eu sempre me divirto com as razões que eles dão por terem sido membros. Eu poderia nunca ter sido um político de sucesso se não tivesse me afiliado ao grupo local da clã. Ou eu achei que estava fazendo a coisa certa, mas foi uma estupidez juvenil. Você é branco! Mas nós sempre tivemos estes problemas nesta nação. A Ku Klux Klan já foi dissolvida como organização nacional quando a Receita Federal multou o grupo em $625 mil. Mas há os que acreditam que o declínio desta chamada segunda onda da clã acabou devido a razões mais secretas. A segunda era clã acabou caindo precipitadamente devido a escândalos sexuais e financeiros e também a uma tentativa desastrada de unir pessoas da Liga Alemã Norte-Americana antes da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, a afiliação à clã diminuiu
E muitos acreditavam que seus dias estavam contados. Mas assim como o Sul, que seus membros juraram defender, a clã se ergueria novamente. Debaixo dos panos. No dia 17 de maio de 1954, a Suprema Corte dos Estados Unidos determinou que leis estaduais estabelecendo escolas segregadas para brancos e negros eram inconstitucionais. Enquanto muitos brancos e afro-americanos celebravam, grupos latentes da clã se ergueram para instituir uma nova campanha de violência e intimidação contra ativistas dos direitos civis. Quando o Dr. Martin Luther King e o movimento dos direitos civis estavam a caminho do Sul, muitas pessoas aderiram ao clã, pois não gostaram da ideia do Norte vindo ao Sul para dizer como iriam viver. Eu tenho certeza de que os habitantes de Nova York ficariam ofendidos se um bando de sulistas chegasse e dissesse: vocês vão adotar o estilo sulista de vida. Ao longo da região sul, a clã combateu tentativas dos afro-americanos de votarem, miscigenar restaurantes, criar instituições de ensino superior e unificar acomodações públicas através da violência. Cruzes foram queimadas em todos os condados do Mississippi. Panfletos da clã eram deixados nos lares dos ativistas. Pessoas eram baleadas e mortas. Em Washington, o Departamento de Justiça designou oficiais do FBI para monitorar as atividades da clã e impedir sua violência. No entanto, as prisões foram poucas e as condenações raras. Mas por quê? Será que o FBI tinha outra missão, ainda mais secreta? J. Edgar Hoover, diretor do FBI, achava que o movimento dos direitos civis tinha pretensões, ou pelo menos inspirações comunistas. Ele desprezava Martin Luther King. Hoover não tinha empatia pela clã. Eu acredito que ele a via como um tipo de organização terrorista, mas gostava ainda menos do movimento de direitos civis. Havia ocasiões em que o FBI investigava crimes, em particular, alguns atos de violência. Muitas vezes, os agentes do FBI decidiram limitar a violência de forma muito liberal, efetivamente dizendo que queimar uma cruz no jardim de alguém como ato de terror não machucava ninguém. Por volta de 1964, com a violência da clã aparentemente fora de controle e sob pressão de grupos de liberdade civil e da polícia local, o FBI utilizou um programa secreto de contra-inteligência conhecido como COINTELPRO. Criada em 1956 no auge da Guerra Fria, esta operação fora projetada para localizar ameaças externas à segurança nacional, como o Partido Comunista. Havia várias coisas que os agentes podiam fazer com a COINTELPRO, incluindo infiltrar informantes em grupos da clã. Era um programa bem secreto. O alcance do FBI era tão significante que facções da clã acusavam umas às outras de serem um lar para informantes e não verdadeiros supremacistas brancos. Informantes na clã se mostraram úteis em elucidar vários crimes notórios, incluindo o homicídio de Viola Liuzzo, em 1965, uma mãe de Detroit que havia viajado ao Alabama para apoiar o movimento dos direitos civis. Viola Liuzzo, que havia ido ao sul para ajudar a registrar os eleitores, foi baleada e morta numa estrada entre Selma e Montgomery. Na manhã seguinte, eles já haviam resolvido o crime, pois Gary Thomas Howe, um dos informantes, estava no carro e disse ao seu agente do FBI exatamente o que havia acontecido. Ao longo dos anos, o uso de informantes disfarçados continuou a ter um efeito corrosivo no moral e no senso de segurança da clã. Eu conheci uma garota nos anos 80 e me apaixonei profundamente por ela. Eu a iniciei na clã, levei-a comigo a
todas as reuniões de diferentes clãs, disse a ela quem eram os apoiadores da organização, onde estávamos conseguindo dinheiro, quais eram os planos da clã, coisas assim. E não havia nada que ela não soubesse sobre o grupo. Pois ela dizia que me amava. Quando foi descoberto que ela era informante, outras clãs rivais estavam recrutando membros e usaram isso contra mim. Eles disseram: como vocês podem confiar em Johnny Clary? Ele nem sabia que a própria namorada era informante dos federais. E tudo em que eu podia pensar foi o momento em que me recrutaram aos 14 anos. Nós seremos a sua família, você sempre terá uma família. E aí eu comecei a pensar, se isso é uma família, eu não quero ter nada a ver com isso. No dia 27 de fevereiro de 2007, o diretor do FBI, Robert Miller, anunciou a formação de uma comissão para casos arquivados, criada para investigar quase 100 homicídios não resolvidos que remontam ao período das lutas pelos direitos civis dos anos 50 e 60. Fazer todo o possível para elucidar esses casos e encerrar esse capítulo negro da história do nosso país. Proteger os direitos civis de todos os americanos é uma das maiores missões do FBI, mesmo se as violações tiverem ocorrido 4 dias ou 40 anos atrás. Mas por que só agora o FBI está desempenhando um papel tão incisivo em processar a clã e seus crimes? Será que há uma razão secreta para eles terem esperado tanto tempo? – 6 de novembro de 2012. O presidente Barack Obama é reeleito para o segundo mandato. Diferente da eleição de 4 anos antes, a disputa foi acirrada. América! América! A nação ainda sofria com a alta taxa de desemprego, déficits astronômicos e o problema da imigração envolvendo cerca de 11 milhões de pessoas sem documentos, a maioria de cor. Vizinhos discutiam por qualquer coisa. Da questão da saúde aos direitos dos gays. Controle de natalidade, de armas e o pagamento do que é justo. É isso aí, vamos lá! Mas para a Ku Klux Klan, os males da nação não representavam problemas a serem resolvidos, mas oportunidades a serem exploradas. Segurança pública! Pelo menos um grupo KKK apoiou Obama, pois acreditava que isso pioraria as coisas. E, de algumas formas, piorou. O Southern Poverty Law Center detectou um grande aumento no número de grupos de ódio organizados desde a eleição de Obama. Será que a Ku Klux Klan vai surgir novamente? Com a mesma intensidade do passado? Na última década, a clã obteve muito sucesso em uma série de áreas. Foi o período pós-11 de setembro. Mas também relacionado a isto tudo está a imigração. O problema da fronteira é enorme agora. O casamento de gays. Eles escolhem um assunto que está na mídia, que é polêmico e que todos estejam discutindo. O que os grupos clãs descobriram é que havia várias maneiras de obter publicidade. Se colocarem uma placa em qualquer estrada, haverá uma reação imediata. Grupos exigirão que agências estatais proíbam esta prática. Mas a realidade é que eles têm o direito de conduzir estas atividades, não importa o quão sórdidas ou desagradáveis sejam. Talvez ainda mais pérfida e perigosa que as táticas de recrutamento da clã seja a sua habilidade de inspirar e mobilizar outros grupos simpatizantes de ódio. A clã, na verdade, não possui conexões diretas com políticos convencionais de forma que possamos traçar um diagrama. Mas o que eles realmente têm é a habilidade de incutir teorias de conspiração e ódio racial nos discursos proferidos por grupos mais respeitáveis.
A Klan também começou a unir forças secretamente com outras organizações violentas de supremacistas brancos, como a Christian Identity, National Socialist Movement e a National Alliance. Em todos os lugares que os não brancos vão, eles destroem a nação. Mas qual será seu maior plano secreto? Se olharmos atentamente à literatura dos grupos clã e dos grupos relacionados a eles, veremos que estão falando menos em salvar a nação e mais em criar uma nação branca segregada, um estado étnico. A frase que eles mais odeiam da fundação da América é: todos os homens foram criados iguais. Quando os nazistas e os skinheads surgiram, foi tipo, matem todos. Não queremos mais nada além do mundo branco. Íamos exterminar os judeus, aniquilar os mexicanos e acabar com os negros. Eles querem cometer o genocídio da raça anglo-americana e exterminar você. Eles estão sempre se preparando para tal chamada guerra racial. Eles sempre pensam nisso. Quando a hora chegar, você tem que estar pronto para defender a sua raça. Então eles começaram a falar em destruir a América, no quanto odiavam o país. A revolução final ao longo do país, não através das urnas de votação, mas através da bala. Será que os Estados Unidos realmente estão em guerra com este pequeno, mas persistente e virulento grupo de ódio? Será que a Ku Klux Klan, com suas mensagens de intolerância, racismo e violência, é realmente uma ameaça? Se há um grupo ao longo da história americana que tem sido importante, com certeza é a Ku Klux Klan. Não se trata de liberdade de expressão, não se trata de direitos constitucionais. Trata-se de egoísmo e de pessoas que acham que seus direitos são os únicos que contam. Enquanto a Klan perpetuar essa atitude, devemos nos preocupar com eles, mesmo sendo um grupo pequeno. Pelo fato da Klan contar com tantos supremacistas brancos simpatizantes, não creio que veremos esta organização acabar tão cedo. A KKK está aqui para ficar! Desde a sua criação, quase 150 anos atrás, houve inúmeras tentativas de desacreditar, processar e até decretar a Ku Klux Klan ilegal. Isto ainda continua. Como uma doença, ela se esconde no corpo de leis americanas que protege os direitos e a liberdade da primeira emenda. A mesma liberdade que procuram avidamente destruir. Mas será que a Ku Klux Klan vai conseguir? Será que os Estados Unidos podem ser levados a outra guerra civil? Mas desta vez racial. Poder branco! Pode ser perigoso presumir que tal coisa nunca acontecerá.